Ei, queria trazer uma palavra para a tua vida, para o teu coração nesse momento. Meditando na palavra do Senhor, lá em João 2, fala que Jesus, ele chega em Jerusalém, quando ele entra no templo e ele percebe que aquilo está cheio de comércio, cheio de pessoas vendendo as coisas, ele simplesmente sai derrubando as mesas, sai abrindo as gaiolas dos pombos, joga o dinheiro dos mercadores no chão. Ele demonstra uma ira, ele demonstra ali uma indignação. E eu pergunto a você, Jesus se irou? Deus se ira? Nós podemos nos irar? Fica comigo para chegar nessa conclusão, amém? E a questão é justamente essa. Por que o Senhor se irou? Quando ele chega naquele templo, um lugar de adoração, um lugar de oração, se transformando em comércio, ele falou, opa, tá errado. Ele se indignou, ele se irou com aquela situação, falou, não foi para isso, aqui não é uma casa de covis de ladrão, mas é uma casa de pessoas de oração. E quando as coisas perdem a finalidade, Jesus se ira, e a humanidade tem perdido a sua finalidade, o propósito para o qual ela foi criada. Ao invés de adorar o Criador, tem adorado as coisas desse mundo, e isso não agrada o coração de Deus. Até mesmo nosso papel como cristãos aqui nessa terra, será que temos feito a diferença? Será que muitas vezes nós, com campanhas, com lenço ungido, essas coisas que não agradam a Deus, que não levam homem nenhum a Deus, mas levam homem somente a bênçãos, mas não abençoador, será que isso tem agradado a Deus? Esse é o nosso questionamento. Se Deus parou tudo, é hora de nós a gente rever, ressignificar e esperar que as coisas não voltem mais àquela normalidade, esperar que as coisas venham mudar, venham trazer novidades. Quantas das vezes nós, como igreja, colocamos homens como intermediador entre Deus, e a palavra declara em Timóteo 2,5, há somente um intermediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, não há outro. Então não adianta. Como é que a gente tem estabelecido os nossos relacionamentos dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, com aquelas pessoas que estão se perdendo? Será que a gente não tem descartado as pessoas porque as pessoas não se enquadram e um padrão, fala, você tem que ser assim? A gente acaba enlatando, acaba empacotando o Espírito Santo, fala, tem que ser assim, estabelecendo alguns padrões, e não existe isso. Isso é uma religiosidade, isso é um sofisma de pensamento, achar que está fazendo certo, mas não agradando a Deus. Isso não leva a lugar nenhum. E os filhos do homem se irou, ele se irou, falou, não aceito isso. E a grande pergunta que eu faço é se a gente deve se irar também, se nós podemos se irar. Em Efésios 4:26 fala assim, irai-vos, mas não pequeis, não colocais o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Mas aí ele começa falando irai-vos é uma voz de comando. Ele fala, você deve irar, pode se irar, o problema é quando a sua ira te leva a pecar. Mas uma ira não é uma coisa errada, assim como o Senhor se irou. E a palavra em Salmo 7:11 fala, Deus é o nosso justo juiz e Ele se ira todos os dias. Então o Senhor se ira também. E você fala, mas quando que eu posso me irar? Quando eu não posso me irar? E eu meditei muito nesse livro de Efésios, no mesmo capítulo, no versículo 31 fala assim, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda blasfêmia seja tirado do meio de vós, sedes um com os outros benignos, misericordiosos, assim como Cristo foi com vós. E você fala, calma aí, Deus, que maluquice é essa? Me deixa entender essa parada. Primeiro você fala para eu mirar, depois você fala para retirar a ira. Como é que você explica isso? Eu fiquei matutando nisso e eu falei, Senhor, eu vou até as escrituras, meditei nas escrituras, fui saber a tradução do grego das duas palavras. E a primeira ira, que fala irai-vos, é uma ira que significa orge, do grego, que significa paixão, energia. E a segunda ira que ele fala que é para retirar do meio de vós, é a ira tumos. Essa ira significa agitação, fervendo. Então, qual tipo de ira eu tenho mirado? O que tem agradado ou não o coração de Deus? Será que eu posso mirar com uma ira? Será que eu não posso mirar nunca? Como funciona isso? E a partir do momento que eu iro contra meu irmão, que eu iro quando eu sou ofendido, eu quero pagar com o mesmo preço, quando eu não perdoo por conta de um rancor, por conta de um ressentimento estúpido que mora no meu coração, essa é a ira que me leva a pecar. Que ele fala, mas não pecais, não colocai o sol sobre a tua ira. A partir do momento que você coloca o sol sobre a tua ira, que você desperta a cólera contra o teu irmão, o teu ressentimento, o seu rancor, você não está atrapalhando somente o seu irmão, mas entenda, existe um bloqueio a partir de agora, e o diabo tem o teu coração na tua mão. A partir do momento
A partir do momento que você deixa esses sentimentos entrarem no teu coração, porque o teu coração, a palavra fala que a paz é árbitra do coração, então o teu coração tem que ter uma paz, uma paz que vem do Senhor, e a partir do momento que esses tipos de sentimentos entram no teu coração, existe um bloqueio, e a palavra é bem clara, onde habita a luz não habita trevas, e se tem a trevas ali, não tem como ter uma luz. Então você precisa retirar isso do teu coração. Esse tipo de ira é a ira túmus, é a ira que a gente acabou de ler a tradução, seja tirada do meio de vós. Retira essa ira do meio de vós. Mas existe uma ira, essa ira orges aqui, que esse é o tipo de ira que a gente tem. Que tipo de ira é essa? É tipo contra essa conformidade, você acreditar, aceitar situações da sua vida, falar: Senhor, eu não tenho essa finalidade, eu não fui com esse propósito, eu sei que existe algo maior para a minha vida, por isso eu quero romper com isso. Mas você não se ira contra a pessoa, você se ira pelas situações. Jesus não se irou contra os mercadores, Jesus se irou contra aquela situação, o que é bem diferente, porque nesse mesmo livro em Efésios ele fala assim: a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra principados e potestades aqui desse século. Então eleva o nível, aproveita e eleva o nível das suas batalhas. Fala: Senhor, eu não quero mais elevar minhas lutas para a carne, agora eu sei para onde eu tenho que combater. Eu combato nas regiões celestiais com a autoridade que o Senhor me deu. Assim como Davi encontrou um Golias, viu um povo tremendo com medo, e ele vai, o Golias afrontando o exército do Senhor, e ele chega para Golias: quem é esse incircunciso que ousa confrontar o exército do Deus vivo? Davi levanta com uma autoridade, ele não levou calma, ele se levantou ali com uma ira, com uma indignação. E esse é o tipo de ira hoje que a gente tem que ter no nosso coração. A palavra fala: não vos conformais com as coisas desse mundo, não seja conformado, mas sejam transformados pela renovação do meu entendimento, para que assim experimente a boa, perfeita e agradável vontade. E muitas das vezes a gente não tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, porque temos nos conformados, temos aceitado situações, e o Senhor nos traz autoridade. Porque Davi, quando ele foi enfrentar aquele Golias, ele falou uma palavra-chave, ele teve um segredo nas regiões celestiais. Ele chega e declara assim: do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Ele vai à frente, eu me coloco em posição com uma autoridade, não aceitando, me irando com uma ira não contra o meu próximo, contra o meu irmão, mas uma ira contra essa situação. Fala: Senhor, eu não aceito, eu sei que o Senhor tem algo muito mais poderoso para a minha vida, por isso eu não aceito. E se você pegar no dicionário, o contrário de ira é o que? O antônimo de ira é tranquilidade, é sossego. E esse mesmo Davi que ousou ali contra Golias, um momento que ele falou: eu não quero mais batalhar, eu quero ficar aqui no meu sossego, no meu palácio, já lutei muito como guerreiro. Ele abriu mão ali de uma batalha, e a partir daquele momento ele viu uma mulher se banhando, desejou aquela mulher, ele levou aquela mulher até mesmo para a cama, teve relações, que era esposa de um soldado seu. Enfim, um pecado gerando outro pecado. Primeiro o da própria pornografia da época, depois o do adultério, depois cometer um assassinato. Enfim, Davi queria encobrir o tempo todo isso. Ele falou: não, eu vou levar assim. Enfim, uma situação totalmente ali que desagradava o coração de Deus, de um homem que era segundo o coração do próprio Deus. E aí, como é que ele faz nessa situação? A sorte que Davi conta com homens de Deus do lado dele. Existia Natã, um grande profeta do Senhor, que chega e suscita a ira de Davi novamente. E Davi, ele foi curado, Davi ele foi liberto daquela situação pecaminosa, mediante o que? Incrivelmente uma situação de ira, porque Natã sai contando uma história de um homem pobre, que igual vem o rico e toma ali as suas ovelhas e tudo mais, e ele fala: não, como assim? No meu reino um homem pobre perdeu suas ovelhas para um cara rico? Eu vou resolver isso, eu não aceito, acho isso uma injustiça. E Davi começou a se irar, e Natã falou: opa, Davi, espera aí, esse cara é você, esse cara é você. E Davi falou: eu. E aí ele percebeu tudo que ele tinha feito, mas despertou uma ira no coração dele, e ele não começou a se irar contra outras pessoas, ele se irou até mesmo contra o seu pecado. Ele falou, descreveu ali um salmo maravilhoso, o Salmo 51, depois você pode meditar nele. Ele falou: Senhor, eu pequei somente contra ti, fiz o que o Senhor detesta.
e ele se quebrantou na presença do Senhor. O Senhor restabeleceu novamente uma relação com ele, e ele pôde voltar a ser o Davi que era antes, mas ele passou por um sentimento de ira. E muitas das vezes a gente vê um cenário aí fora, você vê famílias sendo perdidas, você vê pessoas sendo mortas, e você vê pessoas morrendo ali fora do teu propósito, porque existe um jargão muito lindo entre os meios do crente, mas que é totalmente errado, e falar assim: quem tem promessa do Senhor não morre. Meu querido, muitos, infelizmente, tristemente, tem morrido sem ver a promessa do Senhor, porque a partir do momento que você não se posicionar, a partir do momento que você pode ser omisso mediante uma situação, essas pessoas podem até morrer sem ver a promessa do Senhor, porque não aceitou o direcionamento do Senhor, não cumpriu o mandamento, se desviaram do caminho, e muitos estão sendo enterrados sem ver a promessa. Não seja mais um como esse. Você é um guerreiro, você foi chamado para ser um despertador, um tangedor nessa geração, uma pessoa que venha marcar a diferença. Então não aceita essas situações. Muitas das vezes você tem que ter uma certa sabedoria, porque a palavra do Senhor declara: você tem que ter a serenidade para aceitar o que você não pode mudar, a coragem de Deus para mudar o que você pode mudar, e a sabedoria para distinguir o momento de ter serenidade e o momento ali de ter coragem. Então, meu querido, esse é um tempo da gente ter coragem, ousadia, porque se a gente chegar diante de Deus lá no alto e sublime trono e conversar com Ele, a gente vai falar: pô Deus, muitas das vezes eu pequei contra Ti, fiz muita coisa que o Senhor não gosta. E Deus pode vir falar assim: você fez muita coisa que eu não gostei. Sim, é claro, de fato, mas você deixou de fazer muitas coisas que você poderia ter feito, e aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca também. Esse é o grande pecador. E às vezes a nossa omissão, mediante as situações, mediante uma pandemia, mediante as situações, a nossa missão é o que? Orar, não combatendo ali, entrando nas lutas carnais, mas contra as hostes espirituais desse mundo, os principados, as trevas. Então se posiciona, se coloque de pé, não fica aceitando uma notícia, não fica aceitando os borbulhinhos que vêm, ouve só o que vem do Senhor, o que é puro, o que for verdadeiro, contra tudo isso, e se levanta como um guerreiro de adoração, porque a palavra do Senhor declara: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A paz Ele traz para o teu coração, mas mediante essas situações, Ele pede para você se levantar, não contra o teu próximo, ira contra o teu próximo nunca, mas uma ira ógis, motivada pelo quê? Pela paixão. Assim como Jesus Cristo naquele templo, Ele falou: o amor de Deus, o amor pela casa do meu Pai me consome, e Ele foi motivado por uma paixão, Ele foi motivado por aquilo que vem dos céus, Ele foi motivado por aquilo que agrada a Deus. E a nossa motivação da nossa ira, o irai-vos é justamente isso, que você se levante como um guerreiro, se coloque ali como Davi, se coloque até mesmo na brecha, quando Golias quis afrontar o exército de Israel, porque o problema não era Golias, o problema é Golias dominando, os filisteus dominando toda aquela região, e o povo deixando de adorar, e o povo sendo proibido de cultuar. Ele não foi omisso, ele se posicionou com uma ira correta, uma ira motivada pela paixão. Que essa seja a nossa ira, somente contra essas situações, e que a gente possa se levantar como um exército de Deus vivo, uma geração de tangedores que vai remir esse tempo. Deus te abençoe ricamente, fique na paz, um forte abraço, em nome de Jesus.